pessoal! O Simplifica de hoje traz para nós um conteúdo tido como complexo, mas que pode ser compreendido, construído em seu conhecimento de forma simples e em partes. A parte de hoje que vou explicar é sobre o Oriente Médio, aspectos físicos, geográficos mesmo, para compreendermos essa região do mundo que está aí em julgamento das pessoas por falta de compreensão. Primeira coisa que eu devo dizer no estudo do Oriente Médio é que nós temos uma visão eurocêntrica desse lugar. O que seria uma visão eurocêntrica? Quando autores disponibilizam qualquer material sobre o estudo da região, provavelmente esses materiais vão ser pré-concebidos por potências mundiais que deram o seu olhar sobre o lugar, né? Tanto do período de estudo como da região de estudo. Quando e onde aconteceu e da maneira que vai ser contado é a maneira europeia na maioria das vezes. Então, levar em conta aquilo que nós aprendemos, sabendo de que muitas vezes é uma visão eurocêntrica criada, certo? Neste caso, a maneira de chamar Oriente Médio surgiu pelos europeus, quando dominavam aí uma parte da Arábia, né? Nós temos aí a Península Arábica sendo atingida por diversas potências europeias no período antigo. Nós sabemos que essa região fisicamente ela já é pré-histórica, ela é da Idade Antiga, permanecem aí os povos bíblicos todos. Nós temos a Pérsia antiga que está na Bíblia, para compreender toda essa região que vem a ser o Oriente Médio, Palestina, Estado de Israel e todos os outros ali dessa região. Fisicamente falando, então, geograficamente hoje, os aspectos físicos do Oriente Médio é dizer que essas áreas territoriais, elas são muito diferentes entre si. De acordo com as características de cada região, nós vamos ter condições de vida humanas diferentes. Nós vamos ter regiões com extrema escassez de água, nós vamos ter regiões com grande potencial econômico petrolífero. Aí a questão de muitos problemas que temos de conflitos geopolíticos por grandes potências devido a esta situação. E nós vamos ter também regiões extensas desérticas, certo? Faixas diferenciadas em cada lugar. Compreendemos aí alguns países, o maior deles vai ser a Arábia Saudita, ela possui 93% do território composto por Arábia Saudita, Irã, Turquia, Afeganistão, Iêmen, Iraque e Omã. Esses vão pertencer aos 93% do território do Oriente Médio e a Arábia Saudita vai surgir então aí como o país de maior extensão territorial. Simplificando, quer dizer que o maior em extensão de terras, não em quantidade de pessoas, certo? Não o mais populoso, o mais extenso. O menor deles vai ser o Bahrein, certo? O equivalente do país de Bahrein é 760 quilômetros quadrados. Se fôssemos comparar com algum lugar do mundo, eu diria para vocês que a capital de Goiânia tem 733 quilômetros quadrados. São 30 quilômetros de diferença quadrados. Então, seria interessante saber que o menor país do Oriente Médio, Bahrein, ele localiza-se numa região de 760 quilômetros quadrados apenas, né? O equivalente a uma capital brasileira. Falando ainda de aspectos físicos, falando do clima, né? Os climas desértico e semiárido, quer dizer, de seco a extremamente seco, somado às altitudes do relevo, lugares extremamente pontiagudos, altos, né? De muitas montanhas, ok? Condicionam a vida humana, a distribuição da população por esse território e também a prática econômica. Nós vamos ter aí muito dessa região sendo agropecuária, certo? Agropecuarista.
tanto a prática da agricultura como da pecuária nas regiões possíveis são as que vão se estabelecer neste lugar. Nos desertos do Oriente Médio, o clima desértico vai dificultar a fixação humana. Quer dizer que as pessoas não vão conseguir se estabelecer em regiões desérticas, por mais que elas queiram. Por isso, a região vai apresentar baixa densidade demográfica. Na área de clima mediterrâneo, que se estende da porção sul da Turquia aos litorais da Síria, do Líbano e de Israel, prolongando-se por faixas de terras iraquianas e iranianas, as densidades demográficas são mais elevadas. Então, nós temos que ver a temperatura do ar nessa região. Também difere muito, regiões desérticas, regiões mais arborizadas, né? Dificulta ou auxilia na condição de grupos humanos se estabelecerem nessa região. Além das áreas de clima mediterrâneo, a planície da Mesopotâmia, formada por rios Tigre e Eufrates, destaca-se com densidades demográficas que vão variar de média a alta. A planície da Mesopotâmia é o berço de antigas civilizações. Nós vamos ter aí sumérios, caldeus, assírios, lembram? O povo da Bíblia, Pérsia, que aí se desenvolveram graças ao aproveitamento da água dos rios para a prática de agricultura e pecuária. Gostaria de colocar para vocês que essa é a região bíblica que nós temos estabelecida em diversos contextos religiosos do mundo, não apenas o católico, certo? Seja no Corão muçulmano, ou seja na Bíblia Sagrada Católica ou evangélica, de quaisquer que seja, vai ter citado toda essa região, com outros nomes, né? Mas é a região do Oriente Médio. Nas altas montanhas do Irã, na porção leste da Turquia e do Afeganistão, as altitudes elevadas e os climas frio e frio de alta montanha, com queda de neve, vão dificultar também a vida humana. Perceber que até nessa região pode nevar em lugares mais próximos à Turquia e ao Afeganistão, por exemplo, né? Simplificando, regiões diferentes, com territórios diferentes, climas diferentes, temperaturas diferentes. Nas áreas desérticas, a precipitação ou a chuva é praticamente nula e a amplitude térmica anual é elevada, como ocorre em Riad, capital da Arábia Saudita. Nessas áreas, o aproveitamento agrícola só é possível por meio de técnicas de irrigação, aquilo que os povos antigos melhor faziam, que era estudar, proporcionar condições de se estabelecer em regiões para não ter que sair delas, né? Bem coisa do povo antigo, certo? Percebam que o Oriente Médio ele traz para nós uma história extensa, por isso vai ser dividido em diversos vídeos. Nós temos a questão pré-histórica e história antiga, nós temos o Oriente Médio no cenário medieval, no cenário moderno e aí ainda mais geopoliticamente falando no cenário do contexto contemporâneo. Falando ainda do clima do Mediterrâneo, ele vai favorecer o desenvolvimento de agricultura e criação de gado, onde se localiza, por exemplo, Beirute, na capital do Líbano. A precipitação da chuva ela vai ser de 900 milímetros anuais, vai chover bastante e a temperatura lá varia em torno de 20 graus centígrados. De todos os países do Oriente Médio, o Afeganistão e a Jordânia não possuem litoral. Curiosidade aqui. Então, Afeganistão e Jordânia não possuem praia, costa litorânea. Todos os outros demais têm uma pontinha aí nessa situação. O Golfo Pérsico, que é outro vídeo legal que eu vou fazer para vocês, concentra a maior produção de petróleo do mundo. Por isso, também é chamado de Golfo do Petróleo. E nós vamos também conhecer. Fiquem com Deus, curtam, compartilhem. Esse foi o nosso aprendizado de hoje.